Olá a todos, já estamos aqui conectados para começar a nossa live às 4 horas. Falta alguns minutinhos, um minutinho. Eu quero pedir para você que estiver aí já online, que estiver já participando conosco nesta live, para que você possa pegar um caderno e uma caneta, assim como eu também estou com o meu, uma caneta, para que a gente possa anotar os principais pontos, as informações que vão ser passadas. É muito bom a gente estar com papel e caneta pra gente anotar, tá bom? Recomendo você colocar um papel e caneta em mãos pra que você possa também anotar aí o que vai ser falado. Vamos esperar um pouquinho pra ver se alguém entra. Mais uns 2 minutinhos pra ver se alguém venha participar com a gente. E eu até quero aqui falar pra vocês sobre essa música que eu coloquei aqui. Eu não sei se vai conseguir ouvir, mas essa música é muito forte. Eu tô passando aqui um pouquinho pra você ouvir. Olha. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso tem tudo a ver com o nosso tema, tudo a ver. Nada quebrado, nada fora do lugar, nada quebrado na nossa vida. Nada faltando, nada fora do lugar. Isso é muito importante, isso é muito bom. Tudo novo, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, 4 horas da tarde, vamos começar a nossa live. Deixa eu falar pra vocês, eu me chamo Lorena Nogueira. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre autoconhecimento em Deus. Estou cursando psicanálise cristã, onde a gente usa a psicanálise e também a fé. Nos meus stories do meu Instagram eu tenho falado, porque eu escolhi desta forma. Foi uma visão espiritual, foi o próprio Deus que direcionou. Então, como uma filha obediente, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Vou conseguir. E Deus está na frente. Foi uma visão espiritual que eu cheguei a ser psicanálise, estudar psicanálise cristã. E estou estudando, estou ainda em estudos, mas graças a Deus por este sonho realizado que veio do próprio Deus. Não foi um sonho que eu mesma almejei, foi o próprio Deus, ele almejou a mim e revelou a mim e mostrou a mim. Então, eu quero falar para vocês que eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar com pessoas. Quem me conhece sabe, quem conhece a Lorena sabe como é que a Lorena é faladeira, comunicativa, que gosta de estar perto de mulheres. Mulheres, eu tenho até uma coisa que eu falo para minhas amigas, eu gosto de mulheres até mais velhas um pouco do que da minha idade. Sempre estou muito conectada com essas mulheres sempre me ligam, sempre mandam mensagem para mim. Então, não é questão de idade. Idade não tem questão. A gente conversa e se relaciona com qualquer pessoa. Mas eu tô falando assim, né? Da minha comunicação e relacionamento com as pessoas. Então, o que acontece? Eu sou apaixonada por mulheres. Eu sou apaixonada de conviver com pessoas. E acho que o próprio Deus, vendo isso, ele falou, vai, faça isso, porque você vai estar conectado com mulheres. Eu quero te usar para mulheres. Eu recebi essa profecia. Eu recebi essa direção de Deus. Eu estou aqui para avançar nessa direção que Deus tem para comigo, de ajudar mulheres. Quero falar uma coisa para vocês, eu tô com esboço, tá? Hoje vai ser uma imersão, hoje não vai ser uma live tão livre que, igual da outra vez que eu falei, só falei e não tava com esboço. Hoje eu fiz o esboço da live, tá todo aqui o esboço. Então a gente vai ter temas que a gente vai compartilhar, que a gente vai falar, tá? Então por isso que eu tenho que estar com esboço, pra gente não fugir tanto dos temas, tá bom? E sejam bem-vindos mesmo. Vamos junto nessa jornada. Vamos juntos nessa jornada. Seja bem-vinda a essa live. E vamos junto, é o que eu tô falando para quem entrou. Nós estamos aqui para ajudar nesta live. Eu acredito que também o Espírito Santo de Deus também está aqui para ajudar nessa live. Assim como ele me ajudou, assim como ele entrou dentro de mim e confortou o meu interior e o meu coração, assim também ele vai passar para você. Eu gostaria de começar agradecendo a Deus, porque para mim começar uma live dessa, sem falar com o Pai, com o Todo-Poderoso, sem pedir essa força para ele, sem pedir essa luz, essa clareza dele,
a gente já começa desfocado, né? Então, nós temos que pedir para que Deus venha clarear a nossa mente. Então, vou fazer uma oração, uma pequena oração, para que Deus possa se manifestar neste momento aqui entre nós. Meu Deus e meu Pai, Senhor, tem tantas pessoas, meu Pai, que estão precisando de cura, assim como eu um dia precisei da cura interior, da cura emocional, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, me falar com essas pessoas. Meu Pai, eu sei que essa live não vai chegar ao vivo para muitos, mas vai chegar também quando ela for salva para muitos. Meu Deus, assim como o Senhor, meu Pai, entrou dentro de mim e mostrou o seu propósito a mim, meu Deus, assim o Senhor também vai de encontro a essas mulheres, essas pessoas, meu Pai. Abre uma clareza sobre a mente delas, meu Deus. Meu Pai, porque o Senhor diz que quando a gente tem clareza na nossa mente, meu Deus, nós conseguimos ver, nós conseguimos enxergar, meu Deus, o verdadeiro propósito que o Senhor tem conosco. Então, Senhor, manifesta o Teu Espírito nesta live, Senhor, porque nós pedimos o Senhor, meu Pai. Nós estamos pedindo para ninguém, nós estamos pedindo para Ti clarear a nossa mente, clarear os nossos pensamentos, clarear, para que a gente possa aprender, Senhor, olhar para dentro de nós, para que nós possamos aprender a olhar para dentro, meu Deus, não para fora, mas para dentro. Em nome de Jesus, assim eu apresento essa live ao Senhor. Amém. Amém? Então, eu fiz essa live já apresentando em oração para Deus, porque não tem nenhum sentido eu estar aqui falando de algo tão profundo e não apresentar para Deus, né? Então, a gente tem que apresentar essa live para Deus. E acredito que assim como Deus tocou e me fez me conhecer de dentro para fora, assim também vai fazer você. Como eu falei para algumas pessoas que não estavam ainda quando eu entrei na live, eu tô com um esboço. Esboço quer dizer que são os temas da live, eu tô com esboço. Então, quando você vê alguns momentos eu parando e olhando aqui para baixo, é porque eu tô com esboço. Então, eu vou estar falando, olhando pros temas, para que a gente não venha perder o tema que vai ser falado, pra gente não se perder. O nosso tema é algo que eu fiquei essa semana inteira pedindo para Deus. Eu falei, meu Deus, que tema que eu vou falar? Porque eu não sei qual vai ser o tema, mas o Senhor me reflete, meu Deus, mostra. E fiquei pedindo para Deus mostrar, porque eu não queria pegar nada da minha cabeça, sabe? Eu não queria, tipo assim, pronto, eu vou entregar isso aqui. Não, não é assim. Eu pedi para Deus, falei, Deus, me dá um tema que vai nos ajudar, que vai ajudar outras. Boa tarde, Hanna, boa tarde. Estou vendo você aí. Estou vendo a Lislene. Isso aí, meninas. Então, o que acontece? Eu pedi um tema. E o tema que a gente vai ter aqui é a importância do autoconhecimento. Mas essa importância para uma vida espiritual. Oi, Lislene. Saudável. Porque não tem nada, tipo, você vai estar bem olhando para você no autoconhecimento, mas você não vai estar bem espiritualmente saudável. Olha o que Deus falou. Lorena, fala sobre o autoconhecimento, foi o próprio Deus naquela oração, e fale também sobre a vida espiritual saudável. Porque se não tiver com vida espiritual saudável, não adianta nada ter o autoconhecimento. Então, vamos lá. Vamos começar a entrar nessa live. Deixa eu dar boa tarde pro povo que tá aí, né? Tem tanta gente me dando boa tarde, que bacana. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Liz. Boa tarde a todos. Gente, vamos começar lá. Eu me apresentei aqui um pouquinho antes de todo mundo entrar. Eu falei que eu sou a Lorena Nogueira, que estou cursando psicanálise cristã e que também adoro estar com mulheres, adoro sempre, quem me conhece sabe como é que eu sou, conversadeira, e gosto de estar com pessoas. Eu fiz um pequeno resumo sobre isso no início, mas vamos continuar, né? Que a live tem que andar. Então, eu vou passar alguns pontos para vocês, chaves. São chaves para desbloquear. São chaves que vão desbloquear você sobre sua vida, vão desbloquear bloqueios emocionais, traumas emocionais. São chaves, pequenas chaves. Se você tiver o caderno e puder anotar, vai ser muito importante, viu? Então, a primeira chave que eu vou liberar aqui hoje, nessa imersão, a primeira chave que vai te ajudar é essa chave aqui. Eu já vou começar com uma pergunta. Se você puder anotar, muito bem. Olha aqui como é que é a pergunta. Você já parou para pensar? Eu vou até respirar. Você já parou para pensar quem você realmente é? Você já parou para pensar assim, falar quem eu sou? Quem realmente eu sou? Você já parou para se olhar? Olhar para dentro de você?
Porque muitas vezes a gente não faz isso. Eu mesmo cometi esse erro várias vezes de não olhar para dentro de mim, de não me enxergar. Então, o quanto é importante a gente poder parar e olhar para dentro de nós. Então, o autoconhecimento é isso. Coloque aí no seu caderninho autoconhecimento e uma pergunta. Você já parou para pensar quem você realmente é? Então, o autoconhecimento, ele não é só um conceito psicológico, aqui fala, mas também bíblico e espiritual. Porque quando a gente se conhece, a gente, no espírito, a gente se conhece o que a Bíblia fala de nós, o que Jesus fala de nós, a gente já começa a entender a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Porque a nossa identidade, ela tem que estar firmada em Cristo Jesus. É nele que nós temos que estar firmado. Então, quando nós conhecemos melhor, compreendemos a nossa identidade em Deus e vivemos até mais uma fé genuína. Quando já estamos, assim, conectados com Deus no autoconhecimento em Cristo. Mas, continuando, eu vou falar um pouco sobre o versículo-chave. Se você puder anotar, Salmo 139, 23, 24. No Salmo 139, 23, 24, diz assim, presta atenção no que diz, que é um autoconhecimento, que é Davi falando lá em Salmos, ele fala, sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que forte esses salmos. Davi pedindo para que Deus entrasse no seu coração e visse se tinha dentro dele alguma inquietação. Então ali Davi estava fazendo o quê? Chamando Deus, entra em mim, entra no meu coração, vê se há alguma inquietação, vê se há algo dentro de mim. E ele ainda continua, há em mim algum caminho eterno? Então ele está buscando identidade em Cristo, identidade no Senhor. Então a nossa identidade, o nosso autoconhecimento tem que estar firmado em Cristo, assim como Davi fez, assim como Davi pediu. Olha para o meu coração, Senhor, veja se há inquietação no meu coração. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, por isso que é importante a gente aprender a olhar para dentro de nós. Eu já vivi muito tempo olhando para fora e me perguntando, qual é o propósito da minha vida? Aí eu ficava falando, será que eu fui chamada só para fazer tarefa? Só para completar tarefas para mim e para os outros? Porque muitas vezes eu fazia para os outros também. E sim, qual é o propósito que o Senhor tem comigo? Qual é o meu verdadeiro propósito aqui nessa terra? Eu me fazia essas perguntas e eu tenho certeza que você também faz. Porque todos nós queremos saber quais são o propósito nosso aqui nessa terra. Então a gente tem que estar afirmado a nossa identidade em Cristo. Você tem que se conhecer, buscar dentro de si, falar dentro de mim. O que tem dentro de mim? O que esconde dentro de mim? Eu vou até falar algo para vocês. Você sabia que toda criança... Você já foi criança um dia, eu já fui criança, todos nós já foi criança. Você sabia que toda criança, a formação dela começa ali, e a nossa vida, ela vai mostrar adulto. Então, tudo que ficou na nossa infância de trauma, de tristeza, de frustração, qualquer coisa que ficou lá atrás, ele reflete hoje, no nosso dia, ela forma o nosso comportamento, ela forma quem somos nós hoje, os traumas do passado, você sabia? Então, até isso forma a nossa identidade hoje. Por isso que tem muita gente perdida na sua própria identidade. No que você mesmo pensa de você. Porque você já foi formado lá quando você estava na infância. Formado por traumas. Tem meninas que sofrem abusos. Tem rapazes que sofrem abusos, formado por um abuso, não só abuso que eu falo, abuso que vocês entendem, mas também por abusos de palavra,
Então, isso tudo faz um comportamento ser formado. É por isso que tem gente arrogante, é por isso que tem gente autoritária, porque isso já vem lá da sua infância. Talvez ele teve esses comportamentos porque viu alguém fazendo, ou na sua casa, ou com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seus familiares, alguém que estava ali formando. Então, a pessoa faz o quê? Ela consegue trazer esses comportamentos, e esses comportamentos são levados na sua vida há muitos anos e arrastam em suas vidas esse tipo de comportamento. Então, é por isso que as pessoas precisam se autoconhecer. Precisam entender o que estão dentro delas, o que elas guardam dentro delas. Então, o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento é aprender a olhar para as suas dores. É como eu falei, nós temos um cérebro. Vamos para a ciência, vamos sair um pouco da fé e vamos para a ciência. Nós temos um cérebro que Deus criou, nós temos uma cabeça que Deus criou. Então, o que acontece? Nós temos um consciente e um subconsciente. O inconsciente é onde a gente aguarda as nossas dores, é onde a gente guarda aquilo que aconteceu e a gente fala, ai, não quero mais tocar nisso, não quero mais lembrar que aconteceu isso. Então, está guardado. Ou você na sua infância, ou na sua adolescência, no decorrer da sua vida, aqueles traumas, aqueles bloqueios, tá tudo guardado. Agora trazendo para o mundo espiritual. Nós falamos da ciência, agora trazendo para o mundo espiritual. Esses traumas é que não faz você vencer. É por isso que a gente fica travado. Eu falo de você e falo de mim. É por isso que tanta coisa na nossa vida trava. Você não consegue ir para frente. Não é financeiro que eu tô falando, você sabe. É íntimo que eu tô falando. Você fica travado em relacionamentos. Tem pessoas que ela sofreu tanta rejeição, tanto desprezo, que ela não consegue se relacionar com outros, que ela não consegue dialogar com outros. Eu acho que todo mundo já passou por alguém que você não consegue se relacionar. Pessoas que são mais fechadas, pessoas que não conseguem falar, pessoas que não conseguem se relacionar. O que acontece? São pessoas que passou por algum trauma de rejeição. Então, ele não consegue ficar, tipo assim, como é que eu falo? As emoções dele, ele não consegue se entregar num relacionamento, ele não consegue se entregar em relacionamentos com amizade, porque ele já tem tanto trauma que ele é fechado. Então, tudo isso atrapalha a nossa vida. Atrapalha a nossa vida adulta, traz para a nossa vida adulta. É por isso que você pergunta, por que eu sou tão travado? Tem certas coisas que não desbloqueia. Eu consigo olhar para minha vida e parece que não manda, não sai do lugar. São traumas que estão aí, que não foram curados. E esses traumas que eu estou falando não é só para as pessoas que estão fora de um sistema religioso. Até quem está em um sistema religioso, em uma religião, buscando a Deus em algum lugar, em casa de orações, também não estão livres disso. E muitas vezes até passando por um processo de libertação, tá? Mas mesmo assim ainda tem traumas que não foram curados e tratados. Vamos para a nossa segunda chave. A nossa segunda chave, eu vou beber um pouquinho de água. A nossa segunda chave, ela vai falar sobre o que é o autoconhecimento. E por que ele é importante à nossa vida, cristã principalmente? Por que o autoconhecimento é tão importante? Por quê? Porque o autoconhecimento ajuda nós a compreender quem nós somos. Por isso ele é importante se autoconhecer, se autoanalisar, aprender a olhar para dentro de si. É importante porque ajuda a gente saber sobre as nossas emoções, compreender sobre os nossos comportamentos, entender sobre os nossos pensamentos e conhecer a nossa mente. Então, o autoconhecimento, ele alinha a gente poder entender sobre porque muitas vezes a gente fica repetindo comportamentos que a gente tenta largar para lá e você ainda está repetindo esses comportamentos, né? Então, o autoconhecimento, ele alinha isso aí. E aqui também continua falando, o perigo de perdermos em nós mesmos e até a nossa fé. Isso é um perigo, quando a pessoa se perde nela mesma. Isso se torna um perigo. E esse perigo foi o que aconteceu comigo. Foi isso aqui que aconteceu comigo. Eu me perdi em mim mesmo. Isso aconteceu comigo. Eu me perdi em mim mesmo.
E a pior coisa, e eu não vou falar que eu me perdi no mundo não, viu? Porque eu não fui pro mundo. Eu me perdi foi na parte cristã mesmo, com Deus. Eu perdi de mim mesmo. Eu não estava me conhecendo mais, eu não entendia quem era eu não conseguia olhar para dentro. Eu não vou apontar para o outro, não, eu vou apontar para mim mesmo. Eu mesmo não me conhecia, eu não entendia quem eu era em Cristo, eu não entendia minha verdadeira identidade. A minha identidade, ela estava sendo forjada por outros. E eu permiti isso acontecer. Que foi mais triste. Eu permiti outros formar minha identidade. E não eu mesmo formar em Cristo. Eu mesmo formar minha verdadeira identidade. Meu autoconhecimento. Mas quando eu fui chamada por Deus, que Ele me chamou num processo curativo que eu passei em um ambiente que eu falo muito difícil, mas que o Senhor me resgatou e me mostrou as minhas dores, mostrou as minhas frustrações, mostrou tudo a mim, me revelou. Pronto, auto me conheci. Falei, Deus, é isso aqui. É isso aqui que faz a gente se perder. Porque a gente já não se conhece. A gente não aprende a parar pra olhar pra gente. A gente só quer avançar. Você quer se movimentar. Você quer sair do lugar. Você quer correr atrás. Mas você não para. Não para pra olhar pra você. Movimentar é importantíssimo. A gente não deve ficar parado. Sair do lugar é importantíssimo. Mas o que acontece? Mas muitas vezes, no meio desse embaraço, você se perde de você mesmo. Você perde de você. Você se esconde em você, dentro de você. Então, o autoconhecimento ele é importante para isso, para você buscar dentro de você o seu conhecimento em quem está firmado a minha identidade. Com os meus comportamentos, eles estão firmados em quem? Os meus pensamentos, a minha mente está firmada em quem? Porque tem vezes que nós firmamos ela em pessoas. Nós firmamos elas em marido, família, filhos. E tem vezes que nós nos frustramos porque pessoas faz a gente se frustrar. Porque nós somos seres humanos, nós podemos decepcionar outros. Então, quando a gente coloca a nossa dependência emocional em outros, nós podemos nos decepcionar no meio desse decorrer aí da carreira, da vida. Porque somos seres humanos, sujeitos a errar, sujeitos a falhar uns com os outros. Mas quando o nosso firmamento está em Deus, em Jesus, Cristo, a nossa identidade, a gente sabe quem somos. A gente entende quem nós somos. Por isso que a gente está trabalhando com autoconhecimento. Por isso que nós estamos falando sobre as pessoas aprender a se conhecer. Que é muito importante a gente aprender a olhar para dentro de nós. Então, há um perigo de nós nos perdermos. Há um perigo. E quando a gente se perde de nós mesmos, a gente aceita qualquer tipo de migalhas. Quando nós nos perdemos de nós, a gente aceita qualquer tipo de afirmação sobre nós. Quando nós nos perdemos, nós aceitamos qualquer tipo de informações sobre nós que muitas vezes não é verdadeira, viu? Muitas vezes é o que o outro pensa, é o que o outro acha. Mas será que isso está firmado em você? Será que você é isso mesmo que os outros estão falando, que os outros estão pensando? É por isso que temos que ter um autoconhecimento firmado para você dizer, não. O meu Senhor diz que não é assim. A palavra que eu estou firmada, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, não me diz assim. Tá vendo? Por isso que o autoconhecimento é importante com a palavra. Eu vou até pegar a palavra aqui para você ver. Olha aqui. Olha aqui onde você tem que estar firmado. Olha aqui aonde você tem que estar firmado. Nessa palavra, isso aqui é identidade. Isso aqui traz identidade. Quando eu entendi que o que estava escrito aqui não falava sobre a minha identidade errada que outros falavam, foi libertador.
Por isso que o autoconhecimento alinhado com Deus, ele faz a gente entender o que Deus quer da gente. Ele faz entender o que Deus pensa de nós. Porque muitas vezes o que os seres humanos pensam de nós não é o que Deus pensa. Não é o que Deus pensa. Por isso que diz que os pensamentos dos homens não são igual aos pensamentos de Deus. Não são parecidos, porque quando o ser humano ele tá pensando de você, ela é formada assim, ela é assim. Um exemplo, tá? E Deus está lá falando, não, ela é minha filha amada. Ela é a menina dos meus olhos. Eu amo ela, eu vou corrigir ela, eu ensino ela. Então Deus, ele tá com outros olhos sobre você. Então o autoconhecimento, quando ele é alinhado com Cristo, você se conhece alinhado com o Pai. Então quando outras vozes, outras pessoas vêm falar que não, você vai lembrar, mas o meu Pai me diz isso. O meu pai falou que é comigo. O meu pai falou que eu sou uma filha amada. O meu pai falou que eu sou uma filha, que ele é apaixonado por mim, que eu sou a filha dos olhos dele, que eu sou a menina dos olhos dele, que eu sou quem eu sou. Então você conhece. Então outras pessoas, ela não vai formar você sem não ter essa identidade em Deus. Eu não tô falando que pessoas não podem passar conhecimento, entendimento. Não é isso, gente. Calma aí, não é isso. Não tô pensando falar, não, a gente tá falando pra gente não confiar mais em ninguém. Não. Não é isso. Eu tô falando de comportamento e autoconhecimento em Deus. Claro que Deus deixou pessoas, eu não tô aqui ensinando vocês. É claro que Deus deixou pessoas pra nos ensinar. Com certeza, deixou líderes, deixou pessoas pra nos ensinar. Mas você tem que ter um autoconhecimento para você entender quando as pessoas colocam posições contrárias. Quando falar para você, você não é assim. Eu não vou falar assim sobre julgando, mas tipo, te falando que você não vai, que você não pode, que você não consegue, colocando barreiras e limites, porque tem gente que chega na nossa vida para colocar barreiras, tipo, você não pode. Tipo, eu estou aqui na live e tem gente que vai chegar, você não pode fazer live. Você não pode falar de Deus. Você não pode falar de Cristo. Então são barreiras limitantes para que você não pode. E sendo que Deus não olha dessa forma. Sendo que Deus, ele não põe limite. Para Deus não há limite, ele não é limitante. Então quando você tem um autoconhecimento, você entende. Não, eu estou alinhada com Deus. Eu me conheço. Eu conheço quem eu sou. Quando a pessoa está falando, mas eu sei quem eu sou. Então isso não te faz se perder dentro de você, do que nós estávamos falando, que as pessoas se perdem dentro delas. Se perde. É por isso que eu coloquei esse tema aqui, ó, das borboletas. Vocês estão vendo aqui? As borboletas? Por que esse tema? Eu gosto muito de borboleta. Muito mesmo. Porque borboleta, ela representa a transformação. Borboleta, ela representa transformação de quem eu era para quem eu vou ser. Então, vamos supor um exemplo. A borboleta, quando ela é uma lagarta, todo mundo tem medo. É feio de ver. Eu não gosto muito de ver lagarta. Dá medo, tem umas que até queima, né? Então, ela vai para um casulo. E ela se fecha nesse casulo. Então, muitas vezes, nós, seres humanos, vamos para esse casulo quando nós nos perdemos. Quando nós nos perdemos em nós mesmos, nós nos fechamos neste casulo. E o autoconhecimento, ele faz o quê? Você sair do casulo. E você se tornar uma borboleta. Então, o que acontece? A borboleta, ela passa por uma metamorfose. A metamorfose quer dizer uma transformação, uma mudança de quem ela era para quem ela vai ser. Então ela se torna isso aqui. Borboletas. Do casulo ela sai para voar. Então por isso que eu uso as borboletas como transformação. Então quando as pessoas estão falando para nós que nós não vamos ser nada, quando alguém fala você não pode, você não consegue, você não vai conseguir, ou até mesmo você se auto-julga, porque tem vezes que não são as pessoas, nós mesmos nos condenamos, tem vezes, né? Nós mesmos falando, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, e sendo que nós podemos em Cristo, com a nossa identidade em Cristo, nós conseguimos avançar e virar uma linda borboleta.
Nós passamos por uma grande transformação. Então, o autoconhecimento é isso. É para você se transformar. É para você moldar. É para você se autoconhecer. Quando vim falar que você não é, e você se conhecer e dizer, eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei onde está a minha identidade. Eu sei onde está a minha verdadeira identidade. Então, nada vai me condenar. Nada vai me julgar aquilo que eu não sou. Porque eu conheço quem eu sou. Igual nós recebemos ontem um depoimento de uma moça falando que ela passou por esse processo de pessoas tóxicas, pessoas doentes emocionais, que adoecem outras. E ela conviveu com essas pessoas maltrataram ela com palavras. E eram pessoas que ela tinha maior admiração. Ela fala, eu tinha maior admiração, eu tinha maior respeito, eu tinha maior temor para com essas pessoas. E foi naquele momento que eu mais precisei, foi o momento que eu fui mais, como é que se diz, machucada emocionalmente. Esse testemunho, depoimento, ele tá lá no meu Instagram. Se você puder ler depois, você vai ver lá. Então, o que acontece? Tem pessoas que não estão curadas emocionalmente, que machucam outras, que adoecem outras. Isso é em relacionamento, isso é em família, isso é no trabalho, isso é em qualquer lugar que nós nos relacionamos com outros. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, porque quando você passar por uma dessa, você vai lembrar, não, eu me conheço. Se você está pregando isso de mim, se você está falando isso de mim, mas o meu pai não fala isso de mim, porque eu estou firmada a minha identidade com Cristo, isso não te afeta. Tu conseguiu entender? Vamos passar por outro passo? E aí, aqui nós já temos a próxima chave. Vamos passar para a próxima chave da nossa live. A parte como falta de conhecimento afeta a sua vida com Deus. Olha que importante. Você vê falar de Deus, você já viu falar, talvez você que não conhece, ou você que já conhece, que já vive com Deus na fé, ou para você que só já viu falar, mas não sabe como vai conhecer a Deus. Nós vamos entrar nessas chaves importantes aqui agora, para que você venha ter o autoconhecimento em Deus também. Eu vou até falar uma coisa bem aqui que eu esqueci para falar para vocês aqui, que agora o Espírito Santo tá me lembrando. Você já percebeu algum padrão negativo que você descobriu depois que você refletiu? Eu já consegui ver em mim padrões negativos em mim, quando eu parei para refletir, quando eu parei para pensar na minha vida, quando eu parei falei, eu vou parar para refletir, eu vou parar para pensar um pouco na minha vida, e eu consegui encontrar padrões negativos dentro de mim. Então, quando você parar para refletir, tenha sempre esse caderno em mão para você anotar esses padrões repetitivos ou esses padrões negativos que você mesmo tem contra você, ok? Anota aí. Então, o que acontece? Relacionamento com Deus. Vamos voltar aqui para o relacionamento com Deus. Vou beber uma água que deu sede. Vou passar as chaves agora. Do que acontece do teu autoconhecimento e um relacionamento com Deus. A primeira chave é como se relacionar com Deus. Pessoas que não se conhecem têm dificuldade de se relacionar verdadeiramente com Deus. Olha aí. Pessoas que não se conhecem têm dificuldade de se relacionar verdadeiramente com Deus. Então, a pessoa que não se conhece, ela tem a dificuldade de se relacionar de verdade com Deus. Porque, com uma pessoa que não se conhece, ela vai conseguir falar com Deus. Tem a dificuldade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque ela já tá travada, ela tá cheia de traumas, ela tá bloqueada, ela tem medo, ela tem tanta coisa dentro dela que não foi curada. Claro que Deus, ele cura, gente, mas uma coisa, Deus, ele só cura aquilo que nós permitimos ele fazer. Olha, isso aconteceu comigo. Ele só conseguiu curar certas feridas, certas dores, quando eu permiti ele ter acesso.
Por isso que tem pessoas que são cristãs e carregam frustrações, carregam dores, carregam traumas e feridas. Porque não deixou Deus acessar essas dores. Então, quando nós permitimos Deus acessar as nossas dores, aí sim vem a cura. Aí vem a cura. Então, esse relacionamento verdadeiro com Deus é quando você se entrega e deixa ele entrar. Quando você fala, vou dar um exemplo. Quando você fala para Deus, Deus, eu não me conheço. As pessoas ditam regras sobre mim, mas eu mesmo não sei nem se são verdadeiras ou falsas. Mas eu mesmo, se eu olhar para dentro de mim, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu me formei, eu não sei quais são os meus pensamentos negativos e pensamentos bons. Eu tô meio perdida no meio da minha confusão. Então, o que acontece? Você vai lá e fala tudo isso para Deus. Mas se o Senhor puder, eu quero ter um bom relacionamento com o Senhor, eu quero poder me entender, eu quero poder ter essa identidade em ti. Então, você já está dando espaço, já é uma chave. Você já está dando espaço para que você venha ter um bom relacionamento com Deus, porque você já está contando a Ele que você está querendo essa identidade, que você está querendo se conhecer. Então, busca ter um bom relacionamento com Deus. E o autoconhecimento ajuda nisso. Segunda chave, vida de oração rasa. O que é a vida de oração rasa? É quando não entendemos nossas emoções, dores profundas, não sabemos nem como orar. Então, são orações rasas. Quando você não busca as emoções, quando você ora e não vai para dentro de si, é oração rasa. Quando você joga para fora, mas simplesmente aquilo que você aprendeu, viu outros falando, viu outros conduzindo, mas você mesmo não fez uma oração profunda, que você venha falar com Deus, que você venha dizer para Ele, eu estou assim, eu me encontro assim, uma oração profunda para olhar para dentro de você. Então, a segunda chave é o quê? Oração rasa. Não busca essa oração rasa. Quando você for orar, quando você for falar com Deus, quando você for à igreja, ou quando você for em qualquer lugar cristão que você vai falar com Deus, ou se você não for a esses lugares, mas dentro do seu quarto, do seu secreto, no seu íntimo com Deus, fale para Ele. Fale para Ele sobre as suas dores, sobre as suas emoções, pelo que você está passando, que Ele é um bom pai e Ele vai entender. E vai te mostrar a sua verdadeira identidade. Segunda chave, relacionamentos difíceis. Sem o autoconhecimento, repetimos padrões tóxicos, com amizade, família, casamento e até muitas vezes na vida ministerial. Então, o que acontece? Relacionamentos difíceis, sem o autoconhecimento, faz nós repetir padrões. Se nós não se conhecer, a gente repete padrões tóxicos, doentes, emocionais, padrões que faz a gente se perder o autocontrole, perder a cabeça, perder a razão, fazer coisas que não no futuro vamos nos arrepender. Quando a gente vai ver, a gente já fez. Compulsão. Compulsão é o quê? É quando você quer fazer, você fica ansioso, eu vou fazer, eu vou na loja, eu vou comprar. Isso é uma compulsão. Isso faz você perder o autocontrole, você não se conhece. Porque quando você se conhece, você se policia. Opa, calma. Sim. Então, o autoconhecimento, ele ajuda em relacionamentos difíceis. Com a família, quando você não se entende com a sua família, quando você não entende quem é a sua família, porque eles são assim, como foi construída a base da sua família. Talvez as famílias passou por brigas, contenda, vícios, tantos traumas emocionais, tantos traumas, tantas feridas, e assim você também carretou. Então, o autoconhecimento, ele faz isso, faz você se autoconhecer também com relacionamentos. E por a quarta chave, vamos falar da quarta chave agora. E aí, gente, essa é a imersão, onde nós estamos falando de pontos, de chaves, para que você venha entender a sua identidade em Cristo Jesus. Essa quarta chave, ela fala sobre a falsa identidade. É forte isso aqui. Essa aqui é forte e eu tinha ela. Eu tive que trabalhar com ela, viu? A primeira coisa que eu tive que trabalhar foi essa aqui, a falsa identidade. Por que a falsa identidade? A falsa identidade, nós vivemos para agradar a outros e não como Deus nos criou para ser. Então se torna uma falsa identidade, porque você firma em outros.
Se o outro dita uma regra, você fala, eu vou viver essa regra. Se o outro fala essa regra, você fala, não, você fica no 880. E a nossa vida não pode ser 880. Ou ela é, ou ela não é. Não existe entre 8 e 80. Você não tem que ficar balançando para um lado e para o outro. Aqui falaram que é isso aqui, eu sou isso aqui. Falaram que é isso aqui, eu sou isso aqui. Não. Você tem que estar firmado na sua identidade. Então, a falsa identidade faz nós viver para agradar outro. Nós vivemos o tempo todo sugados para agradar outro. Eu tenho que agradar, eu tenho que agradar, eu tenho que agradar. Eu não posso desagradar, porque se eu desagradar, eu vou trazer frustração para mim, eu vou trazer frustração para o outro. Essa é uma falsa identidade, viu? Porque nós temos coisas na nossa vida que nós temos que nos posicionar. Tem situações na nossa vida que nós temos que falar. Temos que ter posição. Isso até Deus agrada. Até Deus agrada quando nós nos posicionamos. Quando estamos como soldados, posicionados. Então, não deixe essa falsa identidade fazer você se perder dentro de você. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a alinhar isso aí também. Romanos, eu vou até passar uma chave bíblica aqui que fala, Romanos 12, 2, que diz, transforme-se pela renovação da sua mente. Então, a transformação, até que nós falamos aqui das borboletinhas, começa aonde? Na renovação da nossa mente. É quando nós renovamos a nossa mente. É quando eu falei, você se conhece? Você conhece a si mesmo? Você olha para dentro de si? É isso aqui. É quando você olha para dentro da sua mente. Quando você renova a sua mente em Cristo. É quando você conhece quem você é. Quando você começa a buscar entender quem é você. Então, você está fazendo a transformação e a renovação da sua mente. E não só isso, alinhado tudo isso com a palavra de Deus. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus, para que a sua mente ela venha estar cheia do que Deus tem para você. Para que ela venha estar transbordando o que Deus tem para você. O que Cristo tem para você. Então, quando você fala transformar-se pela renovação da sua mente, Romanos 12, 2, é que nós temos que estar renovado a mente em Cristo. Em Cristo, porque quando nós renovamos a nossa mente em Cristo, renovamos tudo ao redor. Tudo ao redor das nossas vidas se encaixa. E não só a nossa vida exterior, mas a nossa vida interior. A partir desse momento que nós começamos a renovar a nossa mente, nós começamos a entender o que Deus tem para nós. Nós começamos a entender o que o Pai tem para nós. Meu Deus, nós começamos a entender quem somos nós. Quem sou eu? Você começa a olhar para dentro. Então, a psicanálise, ela fala sobre a mente, não é? Sobre a mente, aonde está o inconsciente, onde estão as dores escondidas, onde estão os traumas, os sofrimentos. E eu vou até falar algo pra você, quando você está sofrendo bombardeios emocionais, é uma brecha pro inimigo. Muita gente pensa que não. Não, mas eu tô orando, propósito, amarrando, tô fazendo um propósito, ele não vai conseguir. É uma brecha pro inimigo, as emoções não tratadas. E você fica travado. Você não anda, porque é uma brecha, uma legalidade, é onde ele encontra uma legalidade. Ela tá mal emocionalmente? Achei uma legalidade, vou ficar aqui, daqui eu não saio. E muitas pessoas estão aí travadas por causa disso. Eu fiquei travada por causa disso. E é por isso que eu perguntava pro Espírito Santo e pra Deus, por que, meu Deus, eu tô travada? Por que as coisas não vão? Porque muitas vezes eu até faço direitinho, faço bonitinho, faço organizadinho. Mas porque estava cheio de traumas internos que não foram resolvidos, emoções. Porque quando alguém falava alto, as emoções fluíam. Quando alguém prejulgava, só vivia atormentada assim emocionalmente, que eu falo. Só vivia passando problemas emocionais. Então, quando eu entendi que eu tinha que resolver esse problema para me destravar, aí foi que aconteceu a transformação, a metamorfose. E depois que aconteceu isso, Deus me trouxe para falar sobre isso. Foi quando Deus falou comigo. Auditivamente, Lorena, você não fica falando que Deus fala. Deus, ele fala aqui, ó. Deus, ele fala. Ele mostra, ele conduz, ele direciona, ele conta suas dores. Quando eu cheguei para ele, eu vou contar uma experiência espiritual. Eu sei que para muitos pode ser loucura,
não entender, talvez nem vai entender. Ah, a Lorena tá falando uma experiência de loucura. Mas quando eu fui fazer esse trabalho, de perguntar pra Deus quem eu era, eu fui começar a cavar, a deixar Deus trabalhar, espiritualmente, quando eu estava neste momento de imersão espiritual, que eu estava no meu secreto, Deus me mostrou em visão espiritual. Eu não estava dormindo, tá? Não é visão espiritual dormir, não. Tem gente que fala assim, eu estava dormindo e sonhou? Viu? Não. Eu estava em pé mesmo. Eu estava posicionada falando com Deus. E Deus me mostrou que tinham cadeias e correntes sobre a minha vida. Você consegue entender o que eu tô falando? Que tinha cadeias, correntes sobre as minhas emoções. Que eu poderia servi-lo, que eu poderia segui-lo, eu poderia fazer o que eu quisesse com Cristo. Mas que essas correntes não seriam quebradas se eu não tivesse me posicionado daquela forma. Foi quando Deus falou, Lorena, se você não se posicionasse desta forma, essas cadeias nunca iam ser quebradas. Foi uma experiência muito forte que eu tive, muito forte. Então eu entendi quais eram as cadeias que estavam, aquelas travas que estavam na minha vida, aquelas correntes que estavam na minha vida. E foi quando eu falei, Senhor, então se existem essas cadeias, essas travas, essas correntes, que o sangue de Jesus, que é poderoso, que ninguém pode entrar aqui nesse momento, só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor Jesus pode tirar-me dessa situação. Então eu invoco o teu nome, Senhor Jesus. Que o teu sangue que foi pago na cruz do Cordeiro, por mim, pelas minhas emoções, pelos meus traumas, pelas minhas feridas, pelas minhas dores, que o Senhor me tire desta cadeia emocional. Que o Senhor me resgate desta cadeia espiritual, que não me deixa ser saudável espiritualmente. E quando muitas vezes eu estava agradando muitos, estava doente emocionalmente, e agradando a muitos, e muitos felizes, ela agrada, ela faz tudo muito bonitinha, ela é muito organizada, ela faz tudo muito bem, e não estava curada. Então, foi quando esse propósito veio à minha vida, para ajudar outros também. Foi quando o Espírito Santo falou comigo, formando a minha identidade. Lorena, você tem um chamado especial, que vai contra muitas coisas, contra muitas barreiras, contra muitos críticos. Mas, se você fizer a disposição, você vai conseguir falar sobre essas dores para outros e para outros. E ele falou pra mim, eu vou tomar a sua rede social. Eu vou tomar a sua rede social. Tudo que tá acontecendo na minha vida, gente, eu tô contando isso aqui como um depoimento. Tudo que tá acontecendo aqui não é nada físico ao físico. São coisas e experiências que eu passei com Deus. Eu e Deus. Sou casada, moro aqui com meu esposo. Nem ele sabe que eu passei essas coisas com Deus. Quando muitas pessoas me julgavam, me sobrejulgavam, e Deus estava me resgatando. Deus estava me curando. E quando eu fui curada, ele falou, agora eu te curei, não curei? Não tá curada? Não tá bem? Pois agora vai curar outros. Leva luz para outros. Ele falou para mim, leva luz para outros. Leva o meu reino para outros. Então a psicanálise foi um presente do Senhor. Eu sempre falo isso, foi um presente de Deus para levar para outros, para ajudar outros. Então eu estou à disposição para ajudar, porque foi um presente que Deus me deu para mim poder levar luz, clareza para a mente de outros. E Deus tem muito mais. Quando esses dias eu fiz um stories, eu acho que foi um stories que eu fiz, que eu falei, eu acredito que eu vou conseguir alcançar outras pessoas. Eu acho que é um stories mesmo. E eu falei, eu acredito que eu vou conseguir cessar outras vidas. E eu falei, eu acredito que vão chegar pessoas me agradecendo. Não por eu ser alguma coisa, mas agradecendo pelos posts, me agradecendo pelos ensinamentos.
E chegou aquele testemunho de depoimento ontem daquela moça. Foi muito profundo, mexeu até comigo. Eu falei, meu Deus, realmente o que o Senhor fala, o Senhor faz. O Senhor falou pra mim que ia chegar, e chegou mesmo, meu Pai. Então, nós estamos aqui para isso, para fazer o que Deus nos chamou para fazer. E isso também chama-se autoconhecimento. Isso que eu tô falando é tudo um autoconhecimento. É um autoconhecimento alinhado com Deus. Então, voltando aqui para o nosso esboço, onde nós estamos falando agora sobre a quarta chave. E a quarta chave, ela fala assim, passos práticos para se conhecer na fé. Então, eu vou passar alguns passos para que você possa vir se conhecer na sua fé, na sua espiritualidade, no que você acredita. Mas como a gente usa psicanálise cristã, eu tenho que levar para esse meio da fé, que vai te ajudar, assim como eu falei sobre a minha experiência, vai te ajudar também. Em Jeremias 17, 9, 10 diz, o coração é enganoso, mas eu, Senhor, esquadrinho o coração. Então quer dizer que o nosso coração ele é enganoso, mas o Senhor esquadrinha ele. O Senhor vê o nosso coração. O Senhor enxerga como está o nosso coração. Você pensa que muitas vezes você está aí com dores emocionais, frustrado, e Deus não está olhando? Ele vê, ele sonda. Mas para que ele possa entrar e fazer uma cura interior, você precisa clamá-lo e chamar para isso. Para que ele possa entrar e fazer essa cura e te levar a se conhecer. E até falo aqui para você fazer, quando você for fazer essa autoanálise, você pegar o seu caderno, pegue um caderno, pegue um diário, compre um diário. O Espírito Santo mandou eu comprar um diário quando eu for fazer o meu. Compre um diário. Faça seu autoanálise com um diário. Meu trancou aqui, só um minutinho, deixa eu destrancar aqui. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Compre o diário. Ó, borboleta aqui também, borboleta. Compre um diário e faz seu autoanálise no seu diário. Aqui no meu diário eu até coloquei, Deus não é religião, é relacionamento. Aí, tá aí, ó. Deus não é religião, é relacionamento. Então aqui, ó, olha o que eu passei com Deus. 31 dias de relacionamento. Então o que acontece? Você compra esse diário e começa a fazer seu autocuidado nesse diário. Você vai ter encontro com Deus, você vai falar com Deus nesse diário. Começa a escrever para Deus. Começa a fazer seu autoconhecimento. Quais são os meus pontos positivos, quais são meus pontos negativos. O que eu ouço sobre as pessoas que me julgam. Mas o que o Senhor acha? Faz essa pergunta, vai encaixar, vai alinhar. Mas eu não peço para você fazer isso só para você mesmo, sem esse alinhamento com Deus. Eu peço que você peça a Deus. Deus, me ajude a me alinhar. Você vai ver, vai ter uma mudança, uma transformação. E aqui, continuando aqui, continua falando assim, seja honesto com suas emoções e fraquezas. É uma chave. Nós temos que ser honesto com as nossas emoções e fraquezas. Porque para você fazer o autoconhecimento, é como essa menina falou pra mim ontem, essa pessoa que me passou o depoimento dela. Ela falou assim, que é doloroso. É muito dolorido mexer no que a gente já passou. Parece que você volta tudo à tona, parece que tudo volta à tona. Mas é necessário. Traz cura. Então, a gente tem que ser honesta com as nossas emoções. Temos que ser honesta com as nossas fraquezas. Quais são os traumas que nós carregamos, quais são os bloqueios que estão nos parando. Então, seja honesto. Porque muitas vezes nós escondemos nossos medos, nossas inseguranças e falhas. Deus já conhece tudo, mas Ele quer que nós mesmos reconhecemos para sermos curados. Olha que forte. Mas Ele quer que nós mesmos nos reconhecemos para que seremos curados. Tá vendo aí? Então você mesmo tem que se conhecer, para que assim você possa ser curado. E aqui, continuando, eu deixo esse versículo-chave também, que é 2 Coríntios 10:5, que fala, renova sua mente com a palavra. Os seus pensamentos não estão alinhados com Deus. Eles precisam ser transformados. Então,
quando os pensamentos não estão alinhados com Deus, não acontece uma verdadeira transformação. É por isso que pra mim a psicanálise não valia a pena eu fazer ela, só ela. Porque tem só ela, né? Ela é de Freud, é um psicanalista, que ele era médico, formado em... Ai, me esqueci qual era a formação dele, mas ele era médico, não era da parte de psicanálise. Era neurológica, lembrei. Ele era neuriciano. Ai, eu não consigo falar esse nome, não saiu. Sei que era neurológico, uma coisa assim. Ele era formado em outra área. E aí ele começou a estudar psicanálise e hoje ele é o pai da psicanálise, que é o Freud, que todo mundo já sabe. Quem estuda psicanálise sabe do Freud. E o que acontece? Quando eu fui estudar, eu falei que Deus falou, Lorena, você vai estudar para você ter a formação, mas que seja formada na fé, seja formada através da palavra de Deus, para que assim venha renovar mentes. Não adianta você falar de mentes, de traumas, de dores, de feridas, se não tem a minha palavra que cura. Entendeu? Então, por isso que psicanálise cristã. Identifique padrões que se repetem na sua vida. Anota aí no seu caderno. Padrões que ficam se repetindo. Que você olha e fala, nossa, repetiu de novo, aconteceu de novo, esse padrão. É quando alguém me humilha, eu fico muito mal, eu fico muito triste, eu me fecho, eu não quero me relacionar com ninguém. Eu não consigo me abrir mais com pessoas. Eu não consigo mais me relacionar com pessoas. Porque quando me humilha eu fico muito mal. Eu fico muito triste. Eu fico muito deprimida. Isso é um padrão, viu? Então coloca lá. Eu tenho que me ver nesse padrão. Eu tenho que entender quem eu sou. Porque quando me humilhar eu já sei quem eu sou. Então isso não vai mudar em nada. Isso não vai mexer no meu comportamento, nas minhas emoções. É só um exemplo. Você já passou por situações parecidas várias vezes? Olha aí a pergunta. Você já passou por situações parecidas várias vezes? Isso pode indicar algo dentro de você que precisa de cura. Muito forte. Então, quando você passa padrões repetitivos, identifica que você precisa passar por uma cura emocional. E no 5 a gente fala sobre busca, crescimento contínuo, buscando do autoconhecimento um processo. Não tenha medo de aprender mais sobre você. Não tenha medo de aprender mais sobre você. É doloroso, é doído a gente mexer nas nossas dores. É doloroso a gente entrar pra dentro de nós, pra dentro de si mesmo. Mas não tenha medo de fazer isso. Aquela moça de ontem que deixou o seu post, se ela tivesse medo de entrar pra dentro dela, ela não estaria vendo coisas tão positivas que ela tá vendo agora. Então não tenha medo, meninas, mulheres de fé, não tenha medo de olhar pra dentro de você. De entender os seus traumas, seus medos, suas afrontas, suas tristezas, suas feridas. Por causa dos processos repetitivos, de quem já ditou regras sobre você. Não tenha medo, não. Olhe pra dentro, para que venha a cura. E qual dessas áreas você precisa de mais atenção? Então, você vai fazer esse autoanálise. Você vai colocar seus medos, seus traumas. Eu não me relaciono mais com pessoas, eu não confio mais em pessoas, eu tenho medo de estar com pessoas, eu tenho medo de contar um mínimo problema meu e a pessoa já me julgar, a pessoa já me condenar. Então, coloca tudo isso para você fazer seu autoanálise. E quais áreas você sente que precisa de mais atenção? Para você já começar a cuidar dessas áreas. E assim você vai receber a cura emocional sobre a sua vida. Foram muitas chaves liberadas. Deixei chaves aqui importantíssimas que vai ajudar a sua vida, seu autoconhecimento, quem você é em Cristo. Porque não adianta nada você falar, eu me conheço. Mas tem um monte de mulher que diz que se conhece, estão aí. Tristes, tentando chamar a atenção do mundo inteiro. Que a gente vê. A gente vê nas redes sociais aí mulheres que estão chamando a atenção de outras formas. E você vê que elas não têm um padrão de felicidade. Elas não têm um padrão de autoconhecimento. Porque não está alinhado com Deus. Quando você vê uma mulher até super nariz empinado, eu me conheço, que mostra uma confiança. Mas que muitas vezes por dentro tá detonada, tá destruída. Tá como Naamã. Naamã era um capitão que era um soldado
que se achava, andava empinado, fardado, bonito, mas que por dentro tava só a lepra. Quando ele botava a roupa, as ataduras passavam sobre as lepras. Então ele se escondia dentro daquelas roupas. Ele se escondia na sua roupa de soldado. Ele se escondia nas suas roupas e ia trabalhar. Mas quando ele tava com aquela roupa, com aquela farda, ele se... Entendeu? Se baseava naquilo porque não se conhecia. Porque não conhecia em Deus a vida dele. Então ele pensava assim, eu sou soldado, estou aqui para trabalhar. E nananana. Mas na verdade... não se conhecia, porque estava destruído. Então tinha lepras de doença no corpo dele, tomando o corpo dele por debaixo das fardas. Então o que acontece? Muita gente tá assim, muito lindo por fora, muito bem, mas por dentro está cheio de dores, frustrações, pressões, traumas, feridas, emoções abaladas, guardando tipo sentimentos ruins, sentimentos negativos de si, pensando em desistir, pensando em dar um cabo da sua vida. Quantas pessoas não estão pensando em tirar a sua vida porque não se autoconhece, não tem padrão de valor, não tem comportamentos de valor? Então, não adianta nada falar sobre isso se você não está alinhado com Cristo, porque Cristo é o que nos alinha nessa terra. Ok? Então, o autoconhecimento é para isso, é para alinhar a sua vida, para você se autoconhecer. Para quando o dia for perguntar para você, e aí, você se conhece? Você sabe quem você é? E você falar, hoje eu me conheço, como a Lorena fala. Hoje eu me conheço. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei o que Deus espera de mim. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei aonde Deus está me alinhando. Então, eu vou falar para vocês, pedindo que vocês façam isso, que vocês façam esse autocuidado. Nós estamos aí com a página no Instagram, com muitas informações. Não vou me calar. Deus me falou que vai vir muitas pressões, Deus me falou que vai vir muitas acusações, mas quando eu recebi isso, eu falei, Deus, eu vou ver como Jesus fez, porque o teu filho veio à terra como filho, ele veio como humano, e ele não foi aceito pelos deles, que eram os judeus. Ele não foi aceito, ele foi criticado, ele foi apontado, ele não foi aceito. Não, até hoje muitos nem aceitam quem ele é. Mas eu vou me basear na forma que Cristo veio. Ele não olhou para ninguém, ele não olhou para que os outros falavam dele. Ele marchava, ele andava, ele conduzia, ele dava passos para o reino. Ele não parou, ele andou. Ele continuou. Então, meu Senhor, estamos aqui para continuar. E quem tem um autoconhecimento em Cristo não vai se abalar com as críticas, não vai se abalar com o que as pessoas pensam, porque nós estamos alinhados com o que Deus pensa de nós. O que Deus pensa de nós. Algumas amigas minhas ficaram preocupadas quando me viram falando sobre isso. E eu falei, não fiquem preocupadas. Não se preocupe. Porque o que Deus está fazendo é um mover. Ele me chamou, ele falou comigo, ele se revelou a mim. Então não se preocupe, que Deus, ele tem algo. Deus, ele nos chama. A voz dele é como eu falo, a voz dele é inconfundível. Não se troca por nenhuma outra. Então, não tenho que se preocupar vocês e nem eu. Estamos debaixo da proteção desse Deus. E ele há de nos abençoar. E há de nos conduzir. E há de nos guiar. Ok? Então, gente, é isso. Hoje foi a nossa live. Muito obrigada a todos que comentou, que participou, que estava aí com a gente. Quero dizer também para vocês, se esse tema falou com você, é muito forte, muito profundo, vai lá no direct, manda uma mensagem para nós. Se você quer falar sobre algo, eu estou lá no direct. Manda uma mensagem, manda um texto. E se você mandar um texto de se falou com você, se ajudou, a gente vai compartilhar seu depoimento.
Então, não deixe de falar com a gente no direct. E essa live, ela vai pro YouTube também. Se você for possível, você também vai lá no YouTube, faz uma inscrição, curte a nossa live lá no YouTube. A gente tá no YouTube. Ela vai ser também salva aqui no nosso Instagram. Ajuda a compartilhar. E que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu comecei a live falando com Deus, porque seria muito prepotente eu não falar orando, eu quero entregar a live orando também, tá bom? Eles precisam estar aqui, hora, tem que entregar orando. Então, nós vamos entregar pro Senhor orando e que Deus vai nos abençoar nessa jornada. Venha conosco nessa jornada, ajuda também. Quero até pedir uma ajuda para vocês, ajuda também a gente compartilhar o Instagram para que ele venha crescer, e ele venha crescer, que eu falo assim, né, crescer pro meu orgulho, pro meu ego, não. Crescer, que eu falo, é crescer para outras pessoas, ajudar outras pessoas, chegar em outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe o final de semana de vocês, tenham um bom domingo em família. Muito obrigado. Vou fazer a oração agora pra gente encerrar. Meu Deus, aqui estamos mais uma vez, meu Pai, aqui agradecer ao Senhor sobre esta live que nós tivemos sobre o autoconhecimento em Deus, em Ti, meu Pai. Porque, meu Deus, quantas vezes eu me senti tão sozinha, meu Deus. Mesmo quando a gente está tão sozinho e quer ser ouvida, e muitas vezes nós não conseguimos achar ninguém para nos ouvir, sem acusações, sem limitâncias, sem pensamentos negativos. Então, meu Pai, tem muitas pessoas aqui que gostariam de ser ouvidas, sem acusações, sem julgamentos. Só gostaria de ser ouvidas, meu Deus. Então, meu Pai, que essa live seja uma forma de falar com elas. Acredite, vocês que estão ouvindo essa live, é uma forma de você ouvir. Esta live é uma forma de cura. Essa live é uma forma de cura interior. Ela vai te curar. Ela cura. Então, meu Deus, que esta live ela seja transmitida àqueles que querem cura interior, cura de suas feridas, cura dos seus traumas, cura dos seus medos, cura das suas dores, meu Pai. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha clarear a nossa mente, acha clareza na nossa mente. Meu Deus, nós te pedimos que nós vamos firmar a nossa identidade em Ti, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha nos formar em Ti, Senhor, porque assim, meu Pai, nós sabemos, assim como Cristo tinha uma identidade em Ti, meu Deus, como filho, ele sabia que ele era filho, ele entendia que ele era filho, que até na sua morte, meu Pai, ele entendia que ele era filho. Então, meu Deus, assim, ele conseguiu ir no seu propósito até o fim. Então, meu Pai, que o Senhor nos dá essa identidade de filho, essa identidade em Cristo, meu Deus, para que nós possamos saber o que o Senhor quer de nós e quem somos nós, alinhado com a Tua palavra, alinhado com a Tua fé, que as nossas mentes sejam tomadas pelo Senhor, que a nossa mente ela seja tomada por Ti, meu Deus. Clareia a nossa mente e nos faz entender o que o Senhor quer de nós nesta terra, para que a gente possa viver o propósito alinhado com o Senhor. Amém. Amém? Fizemos a oração. Que Deus abençoe a vida de vocês. E se alguém quiser me chamar aí no direct, estarei sempre no direct aí para responder. Tchau!